geralmente quando a gente tem fechamento de curva, né, quando o Banco Central começa a reduzir o juro da economia, a gente tem as piores empresas indo melhor. Porque as piores empresas são as mais descontadas. Esse é o tipo de empresa que é mais beneficiada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Options Flow, essa roda de discussão que a gente tem aqui para conversar sobre o mercado de quem realmente opera a Bolsa de Valores todos os dias. E como sempre, né, esse episódio aqui é patrocínio do nosso Options Research, né, a primeiro research 100% especializado ali em opções derivativos aqui do Brasil, nosso patrocinador master aqui dessa série de episódios. E eu tô, de novo, aqui como sempre, com o nosso Batman e o nosso Robin, Phil Soares, nosso analista CFA. Fala com a gente, Phil. Opa, prazer estar aqui com você, JP. E o nosso Guilherme aqui. Fala aí, JP. Seu Robin ou seu Batman, Guilherme? Pô, eu sou o Batman, óbvio. Então o Phil é o Robin. É o Robin. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado pet, né, e especificamente ali sobre pets. Também vamos comentar um pouquinho sobre como é que está esse mercado nos últimos tempos. E minha primeira expectativa aqui para esse episódio é entender por que pet virou au-au e não miau ou gloop. Quero entender um pouco sobre essa transição. Qual que é a expectativa de vocês para esse episódio? É uma boa expectativa essa sua, cara. Eu vou ficar com a sua também, que eu não entendi ainda. A minha expectativa é mostrar que muitas vezes as narrativas do mercado não viram a realidade das teses de investimentos. Quando se vê a Pets que falavam ela em 2021 para o que falam dela hoje em dia, se realmente se concretizou, mas não entregou o valor que o mercado estava esperando. Então é muito legal ver nessa tese específica em relação a isso. Então segura aí que a gente vai ter muita coisa para conversar sobre esse tema. Mas antes de a gente entrar, Phil, eu queria entender um pouco sobre o cenário global assim, de mercado pet. Especificamente, assim, alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente abordar. Primeiro, a gente teve nos últimos, sei lá, não vou dizer tempo, mas está 20, 30 anos ali, uma grande transformação de famílias que eram grandes para famílias menores. Né? E eu acho que uma grande tendência que eu vejo bastante, pelo menos no meu dia a dia, eu queria entender se isso é real também assim, no mercado, é que as pessoas estão deixando de ter filho para ter animal, né? Então para ter pet. Então, não sei se isso é um fator ali influente para crescer esse mercado, mas me fala um pouco antes da gente entrar nesse tema específico hoje sobre esse mercado de pet aqui, principalmente no Brasil. JB, então esse fator que você mencionou aí é o que a gente chama de o demográfico, né? A indústria tem as suas características e tal, e ela é afetada, né? Beneficiada ou prejudicada pelo demográfico. Então, por exemplo, indústria de saúde geralmente é beneficiada, a população envelhece e tal, e vai gastando mais com saúde. Indústria de educação é prejudicada, porque vai tendo menos filho, vai tendo menos população endereçável, aí, mercado endereçável cresce menos. E no caso, a dinâmica de pets, né, na sociedade é exatamente essa que você mencionou. Né? A gente está com uma dinâmica global já há muito tempo, e aqui no Brasil também, de menos filhos, filhos mais tarde, e com certeza o animal de estimação vem para suprir um pouco desse gap em termos emocionais que a gente tem na sociedade, né? Então as pessoas valorizando mais recursos financeiros, valorizando mais a carreira, ou a estrutura familiar enfraquecida, né? São componentes que fazem com que os filhos fiquem menos e mais tarde. Então, além, né, do próprio componente aí de materialização, né? Uma sociedade mais materialista e tal. Então, isso aí realmente está levando a essa tendência e a gente observa isso, né? O mercado de pets vem crescendo de uma forma bastante explosiva, né? Não só aqui, como globalmente, Estados Unidos, Europa, a gente observa isso, mas nem sempre isso se traduz em... Tem que ver quem é que se beneficia dessa cadeia de valor, né? Porque não é óbvio que a vendedora de produtos de pets vai ser a beneficiada por isso. Tem outros componentes aí também. Isso realmente acontece? Porque também as pessoas poderiam ter filho, né, e também ter animais. Elas têm realmente estado assim, de substituição de filho por animal. Estou falando com uma preposição que eu acho que pelo menos a maioria das pessoas deve ter também. Então, é exatamente isso. Então, não só a questão dos valores, né, como a questão também da migração da população para centros urbanos, que traz uma dinâmica diferente quando você está falando de animal, né? Então, a dinâmica, por exemplo,
o relacionamento de um fazendeiro com um cachorro é o mesmo relacionamento de um fazendeiro com um tatu, assim. Eles ficam lá se reproduzindo e aí, às vezes, a dona da fazenda acha que a população está muito grande, precisa eliminar alguns integrantes ali para você manter a população sob controle. É quase como... É uma população dentro de um território que você tem ali que é controlado de uma forma como se fosse uma mata, né? Um ambiente ali que não está sob controle. Então, o relacionamento entre humano e animal é muito mais natural e contrasta muito mais com o relacionamento entre humano e animal num centro urbano. E aí a gente tem que lembrar que a gente teve um êxodo urbano muito grande ao longo das últimas décadas. Então tem muito mais população urbana hoje. E aí essa população urbana tem um outro relacionamento com o animal, né? O animal tem um papel, do ponto de vista emocional, muito maior. Aliás, é exclusivamente emocional, né? Não tem razão nenhuma objetiva, né? Para você ter um cachorro num contexto urbano, dentro de um apartamento, assim, não faz o mínimo sentido. É puramente emocional e aí, conforme a população enriquece, enriquece e tem menos filhos, esse animal vai ganhando mais representatividade emocional e é quase como uma análise psicológica aqui que a gente está fazendo, né? O dono do animal vem tratando cada vez mais como uma pessoa, né? Personificando, né? Acho que isso não é uma tendência só de pets, né? A gente teve um episódio interessante nos Estados Unidos de um sujeito que ficou rico vendendo pedra de estimação. Ele vendia a pedrinha, a pessoa comprava a pedrinha por $50 com a caixinha de papelão escrito pedra de estimação e o sujeito ganhou a vida assim. Então, assim, é a personificação, né, do que não é uma pessoa, visto o déficit de pessoas na vida de famílias que optam por esse caminho que tem sido cada vez mais representativa, né? Então, é um conjunto de fatores que realmente privilegia muito o gasto com animais, né? Uma dúvida que a gente falou sobre essa saída sobre o êxodo urbano, né? As pessoas irem para a cidade e largarem, entre aspas, ali o campo, mas eu queria entender um pouco a diferença desse mercado pet nesse nicho. Por quê? Quando a gente pensa em pet, a gente pensa em animal, né? E em tese não, no campo você tem bastante animal. Você vai ter vaca, você vai ter cavalo. Eu quando ia para casa de campo, tinha sempre um estábulo lá com vários cavalos. Então, existiam muitos animais, né? E na cidade, normalmente, a gente vai se restringir a animais mais normais, né? Você vai ter um cachorro, você vai ter, no pior dos cenários, uma cobra, uma coruja, algo assim, mas não são, sei lá, equinos ou coisa do tipo. Quando a gente fala desse mercado pet, né? Tipo, de pets, de comercialização, ele se restringe exclusivamente a esse eixo assim, mais urbano de animais domesticáveis? É o mais representativo, né? Quando a gente fala de animais de grande porte, é muito pouco representativo, tem os exóticos, mas é pouco representativo. A gente mesmo estava discutindo agora, antes do início desse podcast, que cachorros exclusivamente representam mais de 50% da população de animais de estimação. Então, é claro que tem, mas é pouco representativo e acaba não fazendo diferença para as empresas que atendem, né, ao público. Mas esse mercado, vamos dizer assim, como se fosse um B2B, estou vendendo para agricultor, para alguma coisa assim, ele não é grande? Ou não? Como é que ele funciona, sabe? Aí a gente está falando de outra dinâmica. Então, você tem a indústria pecuária, que tem outra dinâmica. Mas aí o animal ele é um insumo de produção ao invés de um bem de consumo, vamos dizer assim. É outra dinâmica completamente. É uma indústria grande. A gente está falando de suplemento alimentar, né? A gente está falando de indústria veterinária, indústria produtiva, né? Que é extremamente importante. Isso aí sim, é um mercado bem grande, mas aí isso não é atendido por... Hoje o assunto é pets. Isso não é atendido por cadeias de lojas de animais de estimação, né? Isso é atendido por cadeia de insumo agrícola. É outro tipo de indústria de que a gente está falando aqui. Imagino que seja um pouco parecido com tipo atacado versus varejo também, ou nada a ver? Não, e os produtos são completamente diferentes. E até uma coisa interessante, a Cobasi, que acabou de fazer a incorporação, né, com a Pets, ela começou como uma loja familiar de animais de grande porte. E aí o fundador dela eram 3 irmãos principais que tocavam o negócio. Ele foi para os Estados Unidos, viu o modelo de loja como a gente tem hoje,
e com isso ele quis trazer o modelo de loja para o Brasil. Então ela saiu de uma loja de animal de grande porte e foi para uma loja de animal de pequeno porte. Então ele realmente conseguiu pegar a tendência da mudança do consumo do animal, de como a gente vê um animal nas nossas vidas. Mas que eu queria entrar exatamente nesse ponto, assim, porque, obviamente, a indústria agropecuária no Brasil é imensa, né? E, ao mesmo tempo, eu também imagino que tem uma concorrência muito grande para esse setor, né? Igual o Fui falou, tem veterinário, você vai ter... É realmente industrial, assim, é uma dinâmica totalmente diferente. O fato de eles terem feito, por exemplo, essa transição de ir, digamos assim, para o B2C, eu imagino que, obviamente, pô, você tem um ticket médio muito mais alto, pô, você vai comprar camiseta para o teu cachorro, sei lá, roupa para peixe, não sei o que eles viram especificamente nisso, mas qual que foi, assim, o monte, assim, de fazer essa transição? Foi só porque o mercado estava crescendo ou tem muitas vantagens, assim, em relação a um concorrendo com o outro? Opa, tá gostando do conteúdo desse vídeo? Tem muito mais na nossa área de membros do Options Research, o primeiro research especializado em opções e derivativos. Lá, você vai ter acesso a análises fundamentais sobre os ativos do mercado financeiro realizadas por profissionais com mais de 10 anos de experiência. Indicações de carteiras que já apresentaram rentabilidade de 41% desde o ano passado e também acesso aos Smart Ops, que são operações específicas com oportunidades pontuais de curto a médio prazo para você potencializar os seus ganhos. Além de suporte e treinamentos para garantir a sua autonomia como investidor. Acesse a página da Options Research pelo QR Code ao lado ou clique no link da descrição. Tá, eu vejo 2 pontos aqui. O primeiro deles é que não tinha ninguém no mercado ainda, então tinha um espaço livre para eles conseguirem expandir o negócio. Até quando você viu, eles botaram mais de 200 lojas, a Pets, tanto a Cobasi, eles têm 400 lojas juntas e são a maior rede de lojas por muito mesmo. Então a segunda maior é a Pet Love, que hoje tem só 100 lojas, então você vê a diferença muito forte. E eles expandiram quase tudo no Sudeste, com a maioria das lojas, mas ele tem 70% da base de lojas no Sudeste, então sim, uma forte concentração realmente da expansão deles. E o segundo ponto é que o negócio com melhor margem, porque quando a gente fala de lojas de animais de grande porte, a gente está vendo majoritariamente ração e também a parte de veterinário, então ivermectina, outras coisas para boi, para gado, e às vezes suplemento que acaba não sendo muito útil. No Brasil a gente acaba usando só mais ureia para boi, principalmente. Então, o que você falou? Você vai, chega e compra um acessório para o seu pet. Você chega e faz uma margem de 40%, em vez de uma margem de 20% na comida. Então, essa é a grande diferença. E ali você consegue colocar produtos próprios que você faz da sua marca. Então, vamos supor, a Cobasi é uma marca grande. Ela pode chegar e botar o tapetezinho próprio da Cobasi e vender diretamente. Isso também aumenta a margem. Então, no final de tudo, é um negócio que você não repassa só o produto, como é na cadeia mais focada na pecuária. Você acaba realmente conseguindo botar um valor muito maior com esse novo tipo de pros pets da cidade, né? E a gente estava comentando antes do início aqui da gravação sobre a quantidade de pets domésticos que tem, né? Tipo, eu busquei mais um dado aqui e no site do Sebrae também fala isso. Tem mais ou menos 168 milhões de adultos no Brasil e tem, na média, entre 180 a 200 milhões de pets. Ou seja, tem mais de um pet por cada CPF ativo, né, digamos assim, adulto no Brasil. Existem algumas pessoas aqui na empresa que jogam essa média lá pra cima, né? Tem 10, 15 animais. Inclusive, a tua namorada falou que tem quais animais que ela tem? Ela tem um cachorro e 2 macaquinhos. 2 macaquinhos. Também entra nessa classificação de pequenos mamíferos, né? Que entra lá. Mas assim, eu achei um número exorbitante. Eu não sei se esse mercado ele cresce na quantidade de cachorro, porque eles vão se multiplicando, obviamente, né? Então o cachorro ele vai ter, sei lá, 10, 12 filhotes. Aí morre um. Então, não sei se é infinito esse mercado, será? Mas... é uma boa dúvida. A maioria das pessoas acabam castrando o cachorro, exato. né? É uma coisa bem comum. No fundo, é totalmente controlado, né? A gente não... você tem quantos cachorros você quiser ter. E, então, assim... Não é muito a lei da selva, no sentido do cachorro se reproduzir. Sim. Verdade. Tende infinito o mercado. E uma outra coisa, antes da gente entrar especificamente nesse mercado de ações, falando sobre pet, a gente comentou um pouco sobre essa tendência, tanto do êxodo urbano, a gente falou um pouco sobre essa tendência das pessoas também terem um animal ali quase que como um terapeuta, né? Uma terapia que você tem a pessoa ali um animal ali para o dia a dia. Mas a gente tem visto bastante pesquisas, né, que falam
que é, pelo menos a geração Z nova, ela tem sido muito adepta ali a voltar a tradições antigas, né? Então, tanto via religião quanto os valores mais tradicionais. E pelo menos eu tenho visto um movimento muito grande de também retorno à família, assim, de pessoas querendo voltar para o campo. Meu sonho mesmo é ter uma casa de campo. Eu não queria morar num apartamento no meio da meu cidade. É parecido. Eu gostaria de ter uma fazenda e ficar lá na fazenda. Com muitos animais. Com muitos animais, óbvio. Talvez uma plantação também. Muitos animais com carnes deliciosas. Também, mas isso é uma tendência, pelo menos eu vejo. Assim, eu tava tentando puxar algum dado aqui, não achei exatamente, mas eu vi algumas pesquisas já que comentam sobre essa tradição. E vocês acham que o mercado de pet ele vai ser impactado também, ou pode ser impactado também, por isso, o mercado de pet doméstico, né, que é o que a gente está falando? A minha opinião é que não. Por que eu acho isso, né? Porque a gente tem essa componente do cachorro substituindo o filho, né, do ponto de vista emocional, que é relevante. Mas a gente também tem a componente do mero bem de consumo, né? Então, a gente tem hoje uma sociedade muito mais complexa do que a gente tinha 20, 30 anos, 50 anos atrás e com um universo de opções de gasto e uma riqueza muito maior. Então, as pessoas vão ficando mais ricas e tendo a capacidade de suprir, né, bens para a sua família. Então, não só o cachorro pode representar, pode vir para plugar um gap emocional de uma família que eventualmente não pode ou não quer ter filho, como também ele pode vir como um bem voltado para satisfação do filho ou dos filhos, enfim. Então, ocupa muitos papéis do ponto de vista de consumo, né? Então, a gente acredita que não. A gente acredita que pelo menos eu acredito que a tendência de enriquecimento é o que realmente dita a direção desse mercado, né? A questão emocional é importante, mas o mero fato de você ter pessoas mais ricas significa que as pessoas vão gastar mais com supérfluos. E o cachorro, acho que entra nisso, né? Porque ninguém precisa de um cachorro em casa, né? Legal. Eu vou ter até uma percepção um pouco diferente da do Phil. Eu acho que entrou na estrutura familiar hoje você tem um animal doméstico. Então, mesmo com a mudança, você está falando de volta de costumes antigos, eu acho que entrou principalmente na mente da população essa relação que elas têm com animais domésticos. Então, não vejo essa tendência também saindo por muito tempo. E eu vejo mais o que o Phil falou como uma forma de você usar no seu pet mais em produtos adicionais. Então, você comprar outro produto para deixar o seu pet talvez mais feliz. Talvez você tenha uma brincadeira melhor com o seu filho e o pet, e etc. E uma curiosidade que eu tenho muito sobre esse mercado, né? Eu, pelo menos, assim, eu já tenho um cachorro, né, que tá com meus pais hoje, é um Golden, então você entende que é um cachorro caro, né? Qualquer coisa é meio grande. Caro grande e caro. Então eu já fui, assim, já tive a experiência de ir a alguns pet shops diferentes, né? Tanto pet shops locais, né, um pouco menores, quanto na própria Pets, na Cobase também já fui, na Pet Love também. Pet Lovers? Pet Love. Pet Love também. E uma das coisas que sempre me impressionou é o fato de que essas três em específico, elas são muito, muito caras. Assim, você vai comprar uma coleira de um cachorro, você vai pagar 300, 400 reais. Assim, é meio que bizarro. Sendo que eu posso entrar no Mercado Livre e simplesmente ir lá comprar talvez uma coleira por 30 reais. Então o meu ponto que eu queria entrar aqui é por que obviamente tem o poder de marca e tudo mais, mas por que eles conseguem cobrar tão caro, sendo que no final das contas, né, entre algumas proporções, acaba que boa parte dos produtos é meio que comoditizado, né? Você tem uma coleira ali, às vezes, você tem uma coleira que é mais bonita, igual aquela da Zirbis, que tem no shopping, que também é caríssima, mas ela tem umas cores diferentes, assim. O que define, assim, esse mercado de ele poder existir, sabendo que existe essa comoditização grande, assim? Tá, vamos lá. Aí eu vou pegar outro ponto que é uma discordância com o que você apresentou pra gente. Se você olha o porquê da incorporação entre a Pets e a Cobase, é justamente por isso. Porque elas hoje não conseguem realmente repassar o preço para o consumidor. Então você vê a piora na margem bruta das duas marcas, mesmo com elas fazendo inúmeras iniciativas para conseguir ter uma melhora de margem, gastar menos. Então, elas, ao mesmo tempo que estavam cortando custo e fazendo uma integração logística, cada uma dentro delas, como elas estavam operando diferente, elas acabaram tendo que diminuir o preço para conseguir continuar ganhando mercado. E hoje elas também crescem abaixo do mercado pet. Então o mercado pet cresce em 15% ao ano, essas duas companhias aumentam em 10% ao ano a venda.
Então, o Mercado Livre está realmente destruindo essas duas marcas, eu falaria. E, para mim, a gente tem até uma opinião short aqui na casa em relação ao papel. A gente não passa, mas se ele ficar um pouco super precificado, talvez negociando a 15 a 6 vezes o lucro, para a gente talvez seja um short até meio certo, porque a nossa tendência do mercado é ele sempre continuar mais competitivo com a entrada de novo pet shop, revendendo pelo Mercado Livre, ele vai no Mercado Livre e bota um preço mais barato. E também o último ponto em relação à competição, que é muito passado até pelos dois CEOs de cada uma das marcas, é que tem uma competição legal muito forte, especialmente nos estados menores. Então, uma loja pequena que não paga imposto e consegue vender um produto por preço muito mais barato. Isso ainda dá uma competição ainda maior para o mercado. Então, esse é o grande problema, eu diria. Eles não conseguem, na verdade, vender os produtos que são muito mais caros em comparação ao Mercado Livre. JB, só fazer uma observação aqui, que essa tendência que o Guilherme falou, ela existe demais, né? Essas empresas não são empresas novas e elas foram construídas num mundo em que o e-commerce era bem mais incipiente do que é hoje. Então, a tendência realmente é essa precificação dos produtos, né? E a margem bruta dessas companhias realmente diminuir devido à concorrência. Só que a sua observação, de alguma forma, ali está correta, porque por mais que esse spread entre o produto da loja da Pets e o produto do Mercado Livre exista, né? E a tendência, como o Guilherme falou, é esse spread ir reduzindo ao longo do tempo, ele se mantém, eu diria não por causa de ser Pets ou Cobasi, mas porque a gente está falando de uma loja física, que você tem a experiência de compra. Geralmente o cliente tolera um preço mais alto quando a gente tem o advento da loja física, né? E o custo necessita, né? Porque você está pagando IPTU e tal. Se não fosse esse o caso, a loja não existiria. Mas o cliente também tolera, de alguma forma, ali um preço um pouco mais alto. Vem tolerando cada vez menos, como o Guilherme mencionou, mas ainda tolera. Isso não é um negócio que a gente vê só em Pets. Então, te dar alguns exemplos aqui. Casas Bahia... Magazine Luiza, que a gente Magazine Luiza e Casas Bahia são exemplos. Varejo discricionário como um todo é muito resiliente na loja física e se protege muito na loja física, consegue cobrar preços na loja física que são mais altos do que o preço online, porque o cliente quer ver o fogão antes de comprar. Então, assim, isso é bem presente, é uma barreira é uma componente ali que mantém o varejo físico vivo em diversos mercados, e o mercado pet também se aplica, né? Não vou falar nada, mas eu sou esse velho que vai na loja. Eu acho que faço 2 compras por ano online, no máximo. E ainda na Amazon, que eu tenho medo do Mercado Livre me roubar. Mas o que vocês estão me falando, então, são assim, 2 coisas principais. A ver se está correto. Primeiro, que existe realmente uma comoditização nesse mercado pet, digamos assim. E segundo, que esse mercado de pets e Cobasi está encolhendo, né? Frente ao Guilherme falou que o mercado cresce 15, eles crescem 10. Eles perdem share. Perdem share cada ano. Você tem componentes diferentes, né? De fato, eles perdem share. O mercado cresce como um todo, mas eles vão cada vez mais abrir mão, cada vez mais perder espaço para os... Não é que eles estão diminuindo o faturamento, estão aumentando, mas estão crescendo menos do que o mercado no final das contas. Eu acho que outro tópico que você também falou sobre eles cobrarem mais caro, e é uma coisa que eu vejo que a estratégia da Pets eles fizeram de forma muito assertiva, é fazer outra compra de outras marcas já tão relevantes no setor. Então você pega no caso da Zidog. Eles compraram a Zidog, que é uma das principais marcas que vende acessórios pro cachorro. Zidog, eu falei Zup, né? Nossa, nada a ver. Eu pensei que era outra marca. Não, era essa mesmo, Zidog. A outra foi a Petix, que era a maior marca que vende toalhinhas para limpar o cachorro, para fazer xixi também. Então, com isso, eles conseguem pelo menos uma proteção de branding com o consumidor. Mas de resto, em produtos um pouco mais comodizados, então, vamos supor uma ração, que você vai comparar a ração da Nestlé, da Mars, vai ser no final o mesmo produto que você vai estar comprando. Então, tirando os produtos que eles têm um diferencial competitivo, o consumidor sempre vai buscar pelo menor preço. E uma das coisas que vocês comentaram foi essa questão de, realmente faz sentido em algum aspecto ele estar no físico, né? Porque tem realmente esse público. Eu conheço algumas pessoas que querem ir lá pegar, nem que seja a colherinha do cachorro, eles querem ver no físico. Tem às vezes questão de emergência, também precisa de uma coisa mais rápida. Mas eles já tiveram algum pronunciamento do porquê não reduzir todo esse custo, né? E, por exemplo, baratear o produto para poder entrar numa guerra de preço, ou não faz sentido? Eles não existe essa hipótese. Vamos lá. O que acontece? Essas lojas, a gente estava comentando isso no último episódio sobre Magalu também, elas usam as lojas físicas como centro de distribuição também.
Então, se você compra no online, ele vai utilizar a loja física para conseguir distribuir. Então, eles não têm uma capilaridade tão grande quanto o Mercado Livre, com sem distribuição, mas pelo menos onde tem loja física, eles conseguem ainda fazer uma boa entrega. Então, no final, acaba não afetando eles tanto assim. E o segundo ponto é que, como a gente estava falando antes, a loja física é muito boa para margem bruta e o mercado adora ver margem bruta pelo menos sendo preservada em setores competitivos. Isso é uma coisa que ele pode pagar um prêmio se ele vê um bom crescimento das lojas. Foi uma coisa que a gente até viu em 2025. Então, o resultado da Pets foi melhor no segmento de lojas do que no segmento online. Então, ele cresceu por volta de 8% na loja e 6% online. Uma coisa que a gente até estranhou. Por que não está indo tão bem online assim? Tem duas coisas que eu queria perguntar, mais curiosidade mesmo. Você falou a margem bruta é maior quando tem a loja física, por que isso? E você falou que não impacta tanto, mas beleza, ele vai precisar ter os pontos de distribuição. Só que querendo ou não, quando a gente está no varejo, eles querem, a fachada da loja, a localização é tudo marketing. Então eu preciso estar no shopping, eu preciso estar lá, igual aqui, a gente está no Rio, tem a Avenida Américas, então eu preciso ter uma loja ali com uma fachada legal, preciso ter alguns pontos que meu cliente eventualmente tem mais condição de pagar, então é visual. E querendo ou não, o valor de metro quadrado dessa loja é mais caro. Fora que precisa ter também os atendentes. Né? Então, não só a pessoa que faz a logística. Então, na minha visão, eu queria entender por que tem mais margem bruta nesse aspecto, sendo que ele poderia estar num lugar, o interior, aqui, por exemplo, do Rio, ou mesmo próximas às cidades, em cidades periféricas ali, só com pessoas de logística, né? Sem precisar ter um atendente. E por que isso? Assim? Por que aumenta a margem? Eu acho que é o ponto que você falou em primeiro lugar, a loja física é uma forma de você ter uma visão sobre a marca, mas realmente pelo que a gente estava falando anteriormente, ele consegue cobrar um preço um pouco maior na loja física, enquanto no e-commerce ele acaba sendo mais competitivo. E tem outro ponto também mais focado nessas companhias de pets, todos acabam tendo um clube de desconto que realmente dá um desconto muito agressivo em relação ao online. Então, se você assina o clube tanto da Pets quanto da Cobase ou até da Pet Love, você acaba comprando os produtos por um preço menor do que no Mercado Livre. Então, para conseguir sobreviver no online, porque eles acabam tendo uma distribuição que demora um pouco mais de tempo, eles acabam tendo que cobrar às vezes ainda menos. Então, com isso, a competição fica tão forte que a loja física acaba sendo boa para a margem bruta. E uma outra coisa que eu sempre acho que vale a pena a gente comentar aqui também é sobre essa competitividade que tem nesse setor, né? Porque querendo ou não, a barreira de entrada para você entrar no mercado pet é muito baixa, né? Então, até assim, eu conheço algumas pessoas que têm menos poder aquisitivo, digamos assim, a opção é normalmente abrir ou uma barbearia ou abrir um pet shop, que é um pouco mais simples ali, aí começa prestando serviço, junta o dinheiro, compra ração para conseguir revender, que eu acho que tem uma margem maior, vai lá, compra uma commodity que é esses apetrechos para cachorro e vai crescendo um negócio assim. Como que é esse setor meio que pulverizado, né? E qual que é a vantagem competitiva da Pets em relação a isso, sabendo que tem essa concorrência grande? Tá, vamos lá. Sobre a Pets e Cobase, o que eu vejo é que eles conseguem ter uma reposição muito melhor de estoque em comparação a uma loja normal. Então, se faltou uma ração da Purina, no dia seguinte eles vão conseguir repor e vender para essa pessoa. Enquanto que uma loja pequena que só tem uma pessoa vai acabar não tendo essa ração quando ela tiver. Então, não vai ter essa quebra da compra do cliente na loja. Meu segundo que eu vejo são as marcas próprias, que eles controlam a distribuição da marca. Então, vai ter sempre o produto Easy Dog na loja da Pets, vai ter sempre o lencinho da Petix. E também, no final, as marcas próprias, se o consumidor realmente gosta daquela marca específica de ração. Então, tipo, a Pets hoje está entrando na categoria um pouco menos premium para conseguir ter uma maior competitividade. Então, se você consegue dominar tanto a questão da marca própria, como essa questão da logística do estoque, você já cria uma grande diferença para mim. E o terceiro que a gente também estava comentando sobre o ponto de venda. Tem que saber qual loja está mais bem localizada, porque a Pets pode pagar o aluguel mais caro para conseguir estar num ponto de venda que tem uma maior frequência de consumidor. Quanto a loja, talvez, de alguém mais pobre que vai abrir, vai ser onde ele mora, que ele não sabe se tem uma demanda tão grande, etc. Então, no final, você consegue ter muitas vantagens competitivas que não são tão grandes, mas acabam fazendo uma diferença na rentabilidade da loja. Então, se você medir por produtividade, acaba tendo uma diferença tão forte. Mas sim, a Pets é muito afetada por essa de outras pequenas lojas. E as produções deles são verticalizadas? Ou eles importam ou terceirizam? Tirando a de comida, as outras são verticalizadas, sim, todas. Mas é importante a gente salientar que tem todas essas diferenciações aí. Tem outros componentes importantes também. Acho que o ganho de escala é extremamente relevante, né? A Pets, por ser a dominante no mercado, tem muito maior poder de barganha contra os fornecedores para comprar ração, coleira
num preço mais baixo, com condição de capital de giro melhor, consegue diluir o custo fixo de uma forma muito mais interessante. Tem a parte administrativa que é muito mais interessante você diluir numa base de loja muito grande, né, que é um ponto super positivo. Em contrapartida também, como você mencionou, a pet store de pequeno porte, geralmente tolera uma taxa de retorno menor, né? Então, você tem um custo de oportunidade de capital ali que é um pouco menor. Então, é sempre uma briga entre todos esses componentes. É uma coisa que a gente pensa muito quando a gente vai analisar um setor específico, é tipo, quantas pessoas têm como negócio da vida deles aquilo ali, entendeu? Uma coisa que eu penso muito pro setor de academia. Então, o cara é um professor de educação física, meio bombado, adora malhar. O cara vai e faz academia própria, mesmo que ela tenha um retorno de 6% ao ano, que seria quase inflação. Pro cara vai valer a pena continuar investindo o dinheiro dele lá, porque ele já investiu. Ele não acha que vale a pena vender o negócio, vender os ativos e chegar e botar numa Selic, talvez. E minha dúvida também é em relação a como crescer assim, esse mercado. É um mercado que, obviamente, a gente falou sobre essa questão de crescimento de as pessoas terem mais animal e tal, mas a forma da Pets trabalhar é simplesmente conquistando o que já tem, ou eles fazem algum movimento para tentar fazer as pessoas terem mais bicho, mais animal, algo assim? Hoje, o que eu vejo é eles tentando crescer após a fusão, né? Tipo, vai ter a incorporação, na verdade, entre a Pets e a Cobase. Teve isso. Hoje eles estão focados em melhorar a margem bruta por ganho de escala e outras sinergias que eles vão ter entre os dois. Mais longo prazo, para mim, o serviço deles de saúde pode ser o grande diferencial para ter uma atratividade maior na loja. Então, eles têm o Seres Saúde, que é o maior serviço de assinatura de saúde do Brasil, de pets. Então, a pessoa vai lá e faz uma consulta com o seu bicho de estimação na loja e ela vai acabar passando pela loja. Então, tipo, o veterinário fez a consulta e recomenda uma ração que pode ser da Pets. Então, você consegue fazer um cross-selling a partir disso e realmente aumentar a venda na loja e um pouco da receita de serviços da companhia. Só que isso acaba hoje ainda tendo uma rejeição muito forte no público, porque as pessoas não querem assinar o serviço no início da vida do pet, porque vamos supor, um cão até 6 anos o gasto é ínfimo, com realmente saúde, fazer exame, mas no final da vida é uma curva realmente exponencial que cresce muito. Então, eu acho que eles não conseguiram passar isso para dentro da realidade do brasileiro de você ter o plano de saúde para o pet, mas talvez pode ser para minha vinda de crescimento, especialmente para manter a performance de loja física. Então, no final das contas, o que eles estão apostando é criar um ecossistema total em relação a esse... Sim, eu acho que é o assunto desde 2020, 2021, quando a Pets fez o IPO, era vamos criar o melhor ecossistema de saúde. O mercado ao longo desse tempo ficou muito competitivo, então eles focaram em desenvolver, melhorar a loja física, melhorar o online, e a partir disso agora, quando eles estão vendo o mercado competitivo demais, eles estão voltando a tentar realmente rampar o serviço de saúde. E você comentou sobre essa parte de serviço e produto. Eu imagino que a parte de serviço, obviamente, tem a margem maior do que a revenda de produtos. Né? Uhum. Mas você tem ideia de qual é o split, mais ou menos, entre as linhas de produto? O que eles têm, além de serviço, saúde, essas coisas? Vamos lá. Eu sei que pelo menos de receita, serviço é só 10%, produto 90%. O produto tem uma melhor margem, mas eles não abrem ainda no release de resultados, nem o RI passou pra gente. Então essa é a nossa visão meio que final sobre cada um deles. E eles também não têm uma projeção muito forte de crescer em receitas e em serviços. Eles querem realmente ganhar no jogo do ecossistema em relação a isso. Então o cara que compra o Clubs, que é o programa de exclusividade da Pets para você ter desconto, e aí ele vai te dar um desconto no Seres, e aí o Seres vai te levar talvez a comprar um serviço na loja. O Clubs te levar direto a comprar uma coisa no site deles. O que é o Seres? O Seres é o de saúde, que é o plano de saúde, e o Clubs é o que você compra o desconto nas lojas e nos produtos, e também te dá o desconto no plano de saúde. Cara, é realmente bizarro você pensar isso, né? De, tipo, um ecossistema inteiro para assim, na maioria das vezes, para um cachorro. Não, né? é maior ainda, porque eles ainda têm de adoção, de treinamento de cão. Eles têm a maior coisa de treinamento de cão do Brasil. Então eles são realmente tipo uma insanos. Escola. Deixar na creche, tem ensino fundamental, médio. É quase o governo. Tem a escola do cachorro. Na verdade, tem a maternidade, que é onde a parte inicial para adoção. Depois tem onde você vai comprar todos os produtos para eles. Tem o plano de saúde. Tem a escola para treinar o cachorro. Pô, tem tudo lá. Tem aposentadoria também? Pô, se tivesse o INSS... Pô. Agora, para entrar um pouco mais assim, em pet específico, falando de ação, antes de a gente entrar, na verdade, em número, eu queria entender um pouco da história da Pet, assim, porque a lembrança que eu tenho do Sérgio Ziman, né, obviamente por alto, assim, é o Shark Tank.
né? Eu vi ele lá várias vezes no episódio aparecendo, mas eu nunca fui atrás assim, da busca de entender de onde veio a Pets. Então, Phil, conta pra gente um pouco da história da onde veio esse papel, quando nasceu e tudo mais. Das duas, né? A que veio primeiro foi a Cobase, né? E o Zimmermann, ele gosta muito de contar a história dele, né? Vai em podcast e tal. Então ele é um empreendedor serial, tentou várias coisas, deu errado, aí resolveu abrir uma loja em São Paulo com um conceito desse de Mega Store, que é um conceito que ele já havia observado na Cobase, né? Como o Guilherme mencionou, a Cobase trouxe esse conceito de fora, né? Da Mega Store, que é um conceito que bate de frente com a loja de bairro, né? A loja de bairro, evidentemente, oferece a conveniência de você estar com uma loja muito mais próxima, né, de onde você vive. Em contrapartida, em termos de SKUs, né, em termos de seleção de oferta, ela oferece um portfólio menor. Então, às vezes, você tem um papagaio, aí não tem produto de ave na loja, só cachorro e gato. Você quer um produto específico, uma marca específica, não tem. Então, além disso, a questão de serviço, às vezes a loja de esquina não tem banho e tosa, não tem veterinária. Então, a Cobase trouxe esse conceito de mega store, né, de one-stop shop, que você vai lá e resolve todas as suas necessidades naquele assunto, além de ser um lugar que tem uma experiência diferenciada, né? Então, esse conceito acabou pegando muito, né? A Cobase está sendo bem sucedida, o Zimmermann pegou essa ideia e implantou na empresa dele, que foi muito bem sucedido. Aí teve um investimento de um fundo de private equity, né? Depois de um crescimento bem acelerado, aí, acabou tendo um investimento no private equity chamado Warburg Pincus de 30% e acabou rampando, né, o seu negócio até mesmo para um tamanho maior do que o da própria Cobase, que havia sido a inspiração dele lá atrás, né? Todas do setor tiveram private equity, né? A Pet Love Cobase ainda teve a né? Quineia e a Pet Love do Pátria, né? Acho que é. É do Pátria. Então, aí o que aconteceu foi que as duas empresas dominantes no setor, né, uma com 7% de share, outra com 6%, mais ou menos o mesmo tamanho ali, acabaram optando por fazer essa movimentação de consolidação, né, até para melhorar o economics, porque a pernada de crescimento ali dos anos 2000, 2010, como a gente mencionou, né, ainda não tinha o advento do e-commerce da forma com que ele é hoje, né, que é a loja de tudo. Então o mercado se tornou bem mais competitivo, né, desde então e aí uma fusão, uma consolidação acabou fazendo mais sentido, né, do ponto de vista dessas empresas. Pô, já vou entrar no papo de Pet Love, que é a grande concorrente. É muito engraçado você falou da história, porque a Pets e a Cobase começam com a loja física e depois elas expandem o ecossistema, enquanto a Pet Love é completamente contrário. Eles começam com um consultório médico, eles depois vão para online e agora, há 2 anos atrás, eles realmente começaram a rampar as lojas físicas. Então é muito engraçado como um foi contra o outro no mercado e os dois modelos acabaram dando certo no final de tudo. Porque é o que a gente falou no final das contas, né? A barreira inicial para entrar é muito baixa, assim, em qualquer aspecto. E uma curiosidade que eu queria entrar é essa movimentação, assim, da Pets fazer o IPO. Ela fez ali, basicamente, durante a pandemia, né, em setembro de 2020. E, assim, tem alguma ação lá fora que vocês sabem que tem IPO? Porque eu acho que é um mercado um pouco convencional, com muita concorrência, assim. Da onde veio o racional deles terem feito esse IPO? Foi só para buscar liquidez ou qual foi o grande motivo? Assim? A ideia era financiar crescimento, né? É o racional tradicional de IPO, né? É financiar crescimento e a Pets, o número que eu tenho na cabeça, me corrija se eu estiver errado, Guilherme, ela quase que dobrou, né? Desde o IPO. A gente número de loja, sim. A gente teve um crescimento grande, né? Em termos de número de loja. Aí é o playbook tradicional do varejo, né? Você tem uma região que você já domina, né? A região que te permitiu chegar até aquele tamanho, então uma região que te dá uma margem X, né? Que tem um economics favorável, numa região mais adensada. Aí, quando você vai crescer, você evidentemente vai abrir as novas lojas em regiões cada vez menos interessantes, porque se elas fossem as mais interessantes, você já tinha atacado elas antes. Então, acaba que o seu número, quando você tem um pace de expansão de loja física, acaba deteriorando em unit economics, né? Você vai... A loja marginal é cada vez pior, né? E foi isso que a gente observou. E além disso, ainda
por 60 vezes o lucro, quem não quer fazer um IPO, né? 2020 estava fácil. E você falou sobre a estratégia, pelo menos assim, o que eu vejo de pets é que normalmente ela está em grandes centros, né? O que é muito diferente, por exemplo, do Grupo Mateus, que é uma ação que a gente acaba comentando bastante aqui, né? Que eles foram para as periferias para atacar. Talvez não fizesse sentido de fazerem pequenas lojas e deixar de fazer só essa mega store? O problema da pequena loja é que ela ia se confundir com o competidor dela, né? Aí realmente a competição ia ser diferente, porque aí a Pets acaba perdendo muito do diferencial competitivo dela, né? Quando ela migra para um modelo que é o modelo do concorrente, né? Então eu imagino que não deu a fazer sentido não, mas pode ser que vejamos isso aí no futuro, mas acredito que não. E quando você faz essas lojas pequenas, normalmente, para, vamos supor, um estado que a Pets nunca foi, ela cria uma loja nova. Ela não consegue realmente diluir os custos fixos só com essa loja. Então, você não tem uma alavancagem operacional com uma loja pequena, principalmente, porque ela vai servir poucas pessoas e ela não dilui os custos. E entrando um pouco agora na ação, a gente falou que fizeram a IPO ali tem 6 anos já, e o Phil comentou que basicamente eles dobraram ali em número de lojas. Como é que está o cenário hoje desse papel? É uma ação que a gente acha que tem futuro para frente? O cenário tá bem ruim. Eu tô bem pessimista em relação a Pets e Cobase, né? Ao AL3 agora, porque o cenário tá muito competitivo. É o que a gente tava falando ontem. O mercado ontem não, agora. O Mercado Livre é um monstro no varejo brasileiro. Tudo que não tem um diferencial competitivo muito grande, ou pega um segmento muito bom, ele acaba destruindo você. Então, o caso da Pets. E o único das coisas que a Pets vende que ele realmente não consegue replicar é plano de saúde. E a segunda é ração. E por que ração o Mercado Livre não gosta tanto de vender, mesmo sendo uma commodity? Porque é algo muito pesado e difícil para entrega. Então, ela ocupa muito espaço, é mais difícil de carregar, diferente de uma coleira, e no final ele vai ter a mesma margem. Então, o Mercado Livre quer vender a coleira do cachorro e não a ração no final de tudo. Mas ele também vende a ração e tá destruindo a Pets Ecobase, pelo que eu tô vendo, e é algo que até a própria empresa passa como narrativa. Se você for ver a call de resultados, quarto tri, terceiro tri, eles falam a concorrência, a gente está no ápice da nossa concorrência e vai ter deterioração para a margem bruta. O que a gente vê no futuro? Piora da concorrência. Eles não veem um cenário positivo e é por isso que teve a fusão entre as duas companhias. Para você melhorar o poder de barganha, para você cortar a estrutura operacional e melhorar a margem EBITDA. Então, quando eles anunciaram a incorporação entre as duas companhias, eles tinham uma estimativa inicial de corte de custo EBITDA de 220 até 330 milhões que melhoraria de EBITDA. Hoje eles já reduziram essa margem para até 260 milhões. Então, tudo isso faz um cenário muito negativo e, por fim, é difícil ter uma incorporação de companhias bem feitas, no final de tudo. A gente fala muito do caso Arezzo e Soma. O Birman contra o Jatai, eles estão tendo uma briga entre eles. Pelo que eu vi, pelo menos de fala dos dois, de como eles abordaram a questão, eu tô vendo eles numa união muito positiva de realmente selecionar as melhores práticas de mercado para conseguir atuar. Mas no final, você nunca sabe o que vai acontecer realmente. Mas em relação à governança, eu tenho a minha perspectiva positiva em relação à ação. Mesmo com todos os problemas, eu vejo a governança dela muito boa. Porque você pensa assim, são os dois caras que mais sabem do mercado pet no Brasil, provavelmente. Primeiro o cara que entrou no mercado e o concorrente desse cara que entrou no mercado. Então, pelo menos a governança se salva, mas eu nunca ficaria comprado nessa ação hoje em dia. Foi meio que uma estratégia de sobrevivência ter feito a fusão, então? Que? A fusão foi meio que estratégia de sobrevivência. Sobrevivência, porque as duas competiam em preço uma contra a outra. Então, se a Pet Love abaixava o preço, as duas abaixavam. Se a Cobase abaixava o preço, a Pet também tinha que abaixar. E elas acabavam se matando, especialmente na loja física. Então, pelo menos a competição na loja física vai ter uma reduzida. E, além disso, eles podem fazer uma liberação de capital de giro por selecionar as lojas menos produtivas para parar de usar elas. Então, vamos supor um lugar que a Pets e Cobase tem uma loja de 200 metros de distância. Eles podem tirar uma loja e liberar capital de giro para ser investido em outro lugar. Isso que o Guilherme mencionou realmente é um dos pontos que costuma ser uma preocupação, que é quando a gente tem uma mega aquisição ou uma fusão entre duas empresas do tamanho parecido, geralmente é um ponto de alerta, mas o que a gente observa em Pets com Cobase é que as empresas realmente estão sinalizando ali uma dinâmica boa de integração, né?
até por ser empresas com a similaridade de modelo de negócio e dois corpos executivos com uma racionalidade bem interessante, né? Então, a gente acredita que dos diversos problemas que a gente poderia ter, esse aí não é um, então isso é favorável, mas realmente é muito difícil competir com o varejo online atual, né? Tanto o Mercado Livre, que é uma figura que domina, quanto as estrangeiras, né? Que vêm no Brasil, falando de Shein, Shopee, Temu, vem no Brasil um mercado muito bom, né? Porque é um mercado que, do ponto de vista de geopolítico, é super acessível, né? A gente está tendo aí conflito China-Estados Unidos que tá fazendo com que o comércio internacional entre essas duas potências tem uma tendência a deteriorar um pouco, né? E é o maior fluxo que a gente tem de venda da China, né? Então, qualquer desviozinho, qualquer atençãozinha que Shopee e Alibaba tragam para o Brasil já é super disruptiva, né, para o ambiente. Então, realmente é um momento muito delicado para quem quer que seja que venda bens tradables com uma margem boa, né, de bens industriais básicos com uma margem boa aqui no Brasil, tem muito para perder, e é o que a gente observa na margem bruta hoje da Pets. E ainda tem a TikTok Shop, que é um play também que a gente fala muito pouco, mas que cresce pra caramba. Assim. You name it, cara. Não tem vai escassez de competidor. Mais 10 novos ano que vem. Não tem o que fazer. Mas que o Mercado Livre chega e compre todo mundo aqui no Brasil. Não vai dar. Não, a China não dá pra concorrer. Eu acho que a Shein é listada em bolsa, né? Lá fora, na China. Não sei dizer, não. Eu tenho quase certeza em relação a isso. Eu sei que uma delas, das grandes, acaba sendo listada em bolsa. A Alibaba é listado, com Alibaba, certeza. Não. O Alibaba é listado. Não, o Alibaba sim, a Shein não. Pra mim tinha alguma dessas grandes que era listada em bolsa. Depois pergunta aí pro... Mas entrou com pedido pra abrir capital. Caraca. Mas aí foi cancelado, lembra? Teve aquela polêmica com o IPO da Tencent, a China querendo manter o sistema fechado. Quando teve... O Alibaba se beneficiou do iniciozinho que começou a ter IPO de empresa chinesa nos Estados Unidos. Já era o finzinho da fantasia de que a China ia liberalizar o mercado, né? Aí quando o Xi emplacou o terceiro termo, né, o terceiro mandato, que era vetado até então, aí já acabou a ilusão toda. E outro ponto que eu acabei esquecendo de comentar sobre essa fusão, que para mim talvez pode ser a maior opcionalidade positiva que pouca gente enxerga, é uma vender produto de marca própria na loja da outra. Então a Pets botar, principalmente nas lojas da Cobasi, porque ela tem mais marcas próprias, os produtos e ter uma recomposição da margem das lojas da Cobasi. Então, esse é outro adicional que pode acontecer na fusão, que é muito, muito relevante. Pra gente se encaminhar aqui já pros finalmente aqui desse episódio, tem as perguntas que a gente sempre faz, né? Mas a gente tem a grande variação ali de Pets, que Pets tem um pouco menos de liquidez, então a gente vai fazer um grande parênteses em relação a isso, mas se vocês tivessem 10 mil reais hoje para alocar, vocês colocariam o IAUAU 3? Prefiro gastar isso num churrasco. Não compraria o papel, não. Realmente tem muito desafio aí do ponto de vista de dinâmica econômica pela frente. Por mais que o mercado endereçável esteja em crescimento acelerado, né? A gente acredita que quem vai se beneficiar disso aí não vai ser a Pets, não. Vai ser mesmo o e-commerce, né? Que pega o filão aí do mercado. E Pets acaba tendo uma liquidez também muito menor do que qualquer outro papel assim, na bolsa. Então, meio que dificulta a gente tentar trabalhar com opções. Mas se a gente pudesse fazer uma operação em opções, mesmo assim, só para a gente manter a tradição aqui, o que vocês fariam nesse papel? Eu acho que mais surfando no cenário macro, eu faria uma compra de call, mas é porque tá bem depreciado para você fazer uma operação, para mim, de compra de put, trava de baixo. Talvez trava de baixo também seja uma boa, mas eu tentaria uma apostinha, pelo menos, ela subindo junto com o mercado todo, por ter um beta um pouco maior e só por causa disso, mas não um papel que eu gostaria de estar comprado na minha carteira. Talvez nem um long short Pets e Meli? Não, eu não acho tão bom fazer long short com empresa com beta alto. Pode acontecer qualquer noticiário. O problema é exatamente isso aí que o Guilherme mencionou, que é a sensibilidade a nível de atividade econômica e taxa de juros, né? Porque geralmente quando a gente tem fechamento de curva, né? Quando o Banco Central começa a reduzir o juros da economia, a gente tem as piores empresas indo melhor.
porque as empresas são as mais descontadas. Eu diria assim, piores no sentido de você precisa de uma melhora mais robusta para que elas tenham números bons, né? Então, por mais que eu prefira carregar a Meli num prazo mais longo, a perspectiva no prazo curto que a gente está observando, que é um prazo, um horizonte aí de fechamento de curva, é de melhora para varejo em geral, né? E melhora para empresas com economics mais deteriorado, empresas mais endividadas. Quando eu digo melhor, eu quero dizer aumento do preço da ação, né? Então, realmente, não, por mais que eu prefiro ficar de fora, muito difícil a gente ter uma posição short, assim, convicta nesse cenário, porque as ações que a gente gostaria de vender, que são as das empresas mais deterioradas, são as que vão acabar se beneficiando mais. Então, eu preferia fazer nada, assim. Eu preferia não fazer absolutamente nada em relação a pets. Mas tem que selecionar, Phil. Aí tem que selecionar? Pô, botaram uma arma na tua cabeça e falaram, Phil, você precisa fazer uma operação em opções. Para fazer o long short, eu prefiro comprar Magalu e vender pets. Porque Meli é premium. Meli não é sensível. Pensei que o Phil ia falar, prefiro morrer. Seria boa também. Aí ele tá inovando, porque ele é criativo nessas respostas. Então, só para antes de encerrar aqui, uma dúvida que eu fiquei se a gente tem esse corte de juros, Pets não necessariamente é uma das empresas mais beneficiadas, né? Não, ela é uma das mais beneficiadas, porque o economics dela é bem deteriorado, assim. Então, esse é o tipo de empresa que é mais beneficiada, porque com o dinheiro caro, você está competindo com, vamos dizer assim, o dinheiro do investidor tem um custo de oportunidade muito alto. Então, o investidor prefere comprar CDI. Então, quando esse custo baixa, o investidor começa a avaliar outras coisas. E, geralmente, o mais beneficiado é o que tem de pior, né? Então, a gente tem uma escadinha, assim. Quando você começa a queda de juros, aí o investidor vai começar a tirar dinheiro da renda fixa. Aí vai colocar o quê? Em ações excelentes de empresas ótimas que estão a preços bons, porque a bolsa está toda descontada. Aí vai chegar um determinado momento que essas ações excelentes já vão estar num preço que não é mais interessante, né? Eu vou ter ações aí negociando a 25, 30 vezes, né? E aí esse investidor vai falar o quê? Agora não está valendo a pena eu comprar ações excelentes, mas essa ação aqui média talvez esteja valendo a pena. Então, ao invés de eu privilegiar o líder de mercado, eu vou comprar o número 2. E esse processo vai se desenrolando até o final do ciclo, que é o auge da euforia, onde as empresas pior posicionadas vão começar a se valorizar, e vai ser também o momento que a gente vai ter IPOs, né? Porque todo dono de empresa deseja vender a sua empresa caro, né? E vai ser o momento que ele vai conseguir fazer isso. Então, essa dinâmica faz com que a Pets provavelmente vai ser super beneficiada no ciclo de corte. Assim. Não vai ser a primeira a ser beneficiada, mas tem tudo para ser bastante beneficiada, sim. Fechado. Então, obrigado pela sua audiência nesse tempinho aqui com a gente. A gente vai encerrando mais um episódio aqui do Options Flow. Não esqueça de se inscrever nesse canal, comentar aqui embaixo, curtir e compartilhar com quem conhece de bolsa ou quem quer aprender um pouco mais sobre esse mercado. Te vejo no próximo episódio. Até mais. Opa! Tá gostando do conteúdo desse vídeo? Tem muito mais na nossa área de membros do Options Research, o primeiro research especializado em opções e derivativos. Lá, você vai ter acesso a análises fundamentais sobre os ativos do mercado financeiro realizadas por profissionais com mais de 10 anos de experiência. Indicações de carteiras que já apresentaram rentabilidade de 41% desde o ano passado e também acesso aos Smart Ops, que são operações específicas com oportunidades pontuais de curto a médio prazo para você potencializar os seus ganhos. Além de suporte e treinamentos para garantir a sua autonomia como investidor. Acesse a página da Options Research pelo QR Code ao lado ou clique no link da descrição.